TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje, no nosso programa, estamos recebendo Cláudio Galvão, um dos maiores dubladores que nós temos aqui no Brasil, gente. Ele é ator, é produtor e ele é um dos maiores, realmente, dos grandes dubladores que nós temos. E ele dá um workshop, hein, gente? Ele, Cláudio Galvão e Carla Pompilho. Um workshop incrível, saiba mais a respeito, confiram. Oi, eu me chamo Cláudio Galvão, eu sou ator, dublador e vocês já devem me conhecer por alguns personagens. Um dos principais personagens que eu dublo são Pato Donald, eu dublo também Ursinho Pooh, enfim, a tartaruga do Procurando Nemo, o capitão dos Pinguins de Madagascar, enfim, uma série de personagens que com certeza vocês já devem ter visto, devem gostar. E eu vou bater um papinho com vocês aqui hoje, aqui na TV Aberta São Paulo, com o Maracedo. Muito obrigado pelo convite, espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais da nossa carreira da dublagem. E nos dias de hoje, como a gente está nesse momento online, a gente está fazendo muitas aulas online com alunos do Brasil inteiro aqui no Galvão Studios. Então a gente vai bater um papinho para vocês todos aí da TV Aberta São Paulo, tá bom? Eu comecei a minha carreira primeiro como ator. Desde a adolescência eu comecei a fazer teatro amador e me interessei muito por essa área desde cedo e comecei a me dedicar a várias outras vertentes da área da arte. Estudei muito tempo dança também, fiz uma escola de danças aqui no Rio de Janeiro, escola de danças Maria Oleneva durante muitos anos, porque eu gostava muito de dança também e na época da minha adolescência fui assistir espetáculos de balés clássicos. Junto com a minha turma da escola, fui assistir no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e me encantei, descobri ali uma arte que misturava ao mesmo tempo música e dança e uma coisa muito atlética, né? Porque o balé clássico é uma arte muito atlética e assim comecei a me interessar por todos os tipos de arte. Passou um pouco de tempo, comecei a estudar também canto lírico no Conservatório Brasileiro de Música. Paralelamente eu comecei a fazer musicais, então também tenho uma carreira nos musicais bastante extensa. Eu faço musicais desde mais ou menos 1993. O primeiro musical que eu fiz foi Sweet Charity. Aqui no Brasil foi chamado de Charity, Meu Amor. E dali eu não parei mais. Comecei a emendar um musical no outro. Enfim, os últimos musicais que eu fiz de maior relevância foram agora, até em São Paulo, eu fiz o Rei Leão, né, que é a temporada Broadway do musical aqui com turnê no Brasil. Fiz Família Addams também, onde recebi um prêmio como ator coadjuvante, fazendo o personagem Fester. Eu ganhei o prêmio Vivi Ferreira. E agora, recentemente, ano passado, eu estive fazendo Romeu e Julieta, que também musical, com músicas de Marisa Monte, e também fui premiado fazendo o personagem do Frei Lourenço. Eu ganhei aqui o prêmio Seis Gran Rio. Enfim, então eu tenho feito uma carreira de musicais há muitos anos e a dublagem, na verdade, ela chegou um pouco depois, mas também já tem muito tempo, porque eu comecei a dublar mais ou menos no ano de 94, então nós já estamos em 2020, já é uma carreira também com bastante relevância assim, dentro de todas essa área artística, né? Então eu também tive participação em algumas novelas da TV Globo. Eu fiz Esperança, fiz Cabocla, fiz Sim a Moça, fiz Paraíso e foram algumas outras participações em outras novelas também. E uma minissérie também fiz, Hilda Furacão. Enfim, então a arte é uma coisa que já me envolve há muitos anos e eu só venho tentado de lá para cá cada vez mais abranger maiores áreas da arte. Portanto, a arte para mim é atuação, dança, canto e a dublagem também. E a dublagem é uma arte incrível porque é uma área altamente especializada, porque o ator precisa não só fazer um trabalho dele como ator de estudo de texto, mas ele tem que se colocar sobre uma voz que já existe, numa história que já foi contada, já foi dirigida, já está toda pronta e a gente tem que encaixar com o nosso idioma tudo aquilo que o espectador precisa ouvir e entender. Então eu acho que isso é altamente especializado esse trabalho e é preciso muito estudo e muita paciência e muita dedicação.
mas eu tenho certeza absoluta que você vai curtir ouvir um pouquinho sobre essa carreira e conhecer um pouquinho melhor os bastidores dessa carreira. Bom, pessoal, essa é uma dúvida muito recorrente. Em vários lugares que eu vou, principalmente as pessoas que não conhecem ainda a dublagem, sempre me perguntam: precisa ser ator para ser dublador? Eu vou explicar para vocês por que é tão importante ser ator para ser dublador. Eu vou começar pela minha própria carreira. Eu não comecei como dublador cedo, como tem muita gente que começa, dubladores crianças, adolescentes e assim por diante, vão até a fase adulta. Eu não. Eu comecei a minha carreira como ator, fazendo teatro amador na escola, depois comecei a fazer aulas de dança também, fiz aulas de canto, fui me preparando da melhor maneira possível para o mercado do teatro. Chegou um determinado momento que eu falei, não, eu preciso me especializar como ator, eu preciso entender tecnicamente como isso funciona. Depois que fiz um tempo no tablado, eu resolvi fazer uma faculdade de teatro e fiz aqui também no Rio de Janeiro, a Unirio, bacharelado em artes cênicas. Então a minha carreira como dublador, ela chegou muito depois de quando eu já trabalhava em teatro. E aí eu fui me transformando num dublador aos poucos. Não é um caminho dos mais comuns. Não tinha toda essa gama de escolas de dublagem que existe hoje em dia. Como nós temos muitas possibilidades, o caminho acabou ficando inverso. As pessoas vêm primeiro interessadas em fazer um curso de dublagem. Mas eu sempre digo aqui, nas minhas aulas, que o que mais importa é a atuação. Então, quanto melhor ator você for, melhor vai ser para sua carreira e mais estabilidade nessa carreira você vai ter. Como eu tenho muitos colegas diretores de dublagem e trabalho com eles diariamente em vários estúdios, essa é sempre uma questão que é levantada. O que é mais importante hoje em dia para um dublador se firmar no mercado? É ele saber sincronizar? É muito importante. É ele ter contato com o estúdio? É muito importante. Só que isso não é o primordial. O mais importante de tudo isso é se ele vai conseguir colocar a atuação da melhor maneira possível para que aquela personagem que ele está dublando seja cada vez mais real. E para isso, você vai ver que precisa ser ator. Então, vem dar uma olhada. Bom, gente, então é o seguinte. Agora, para quem não conhece, aqui a gente trabalha dentro de uma cabine dessa no estúdio. E aqui nós temos o texto que a gente vai ter que dizer daquele filme que está passando ali. O processo é exatamente assim. A gente lê o texto que está escrito aqui na bancada, ao mesmo tempo olha para a imagem ali e sincroniza. Então, a gente tem um processo que a gente primeiro vê a cena, depois que a gente vê a cena, entende as características desse personagem. A gente tem 3 coisinhas que a gente fala básico numa aula de teatro. A gente precisa saber quem sou eu, para onde vou e para quê. Tendo essas 3 perguntinhas na nossa cabeça, isso meio que já dá uma resolvida em entender qual o estado que aquela personagem que a gente vai dublar vai estar naquele momento. É óbvio que a gente vai ter algumas informações, se ele está numa cena onde ele está fugindo de alguém, se ele está alegre, engraçado, enfim. Esse momento que a gente vê essa cena aqui, quando a gente vai começar a dublar, é muito importante a gente captar todas essas informações, para que a gente consiga fazer exatamente no mesmo tom da personagem. Tem essa palavrinha, o mesmo tom da personagem, e a gente faça com que aquela voz que a gente vai colocar naquela imagem seja o mais próximo possível do estado que aquele ator ali está empregando naquela cena. Vou dublar uma cena aqui do filme para vocês entenderem e vou fazer 2 opções. Interpretando, para mostrar para vocês o quão importante é o trabalho do ator, da interpretação, e uma outra versão não tão bem interpretada. Eu primeiro vou ver a cena uma vez. Your father killed your mother, and there's no statute of limitations on murder, so you... Ok, então, o que eu pude perceber agora nessa primeira olhada? É uma cena muito tensa, é uma cena que um personagem está ali com uma arma no pescoço, ele pode morrer a qualquer momento, e esse personagem que eu vou dublar agora é exatamente o personagem que está tentando salvar a vida dele. Então ele está tentando evitar uma cena ali drástica. A qualquer momento, aquela outra personagem pode atirar, pode acontecer uma tremenda tragédia. Então, eu preciso entender que aquilo ali é uma cena de muita urgência. Para isso, eu preciso ser ator, para entender exatamente a carga emotiva que eu vou precisar imprimir naquela cena, tá? Porque o que interessa é vocês verem essa importância da atuação. Seu pai matou sua mãe. E homicídios não prescreverão nunca, então você precisa pensar direitinho. Tá? Agora eu já entendi, então, as pausas, já entendi a força que eu vou ter que imprimir nesse momento exato. Então agora eu vou tentar
gravar essa cena, assim, o mais próximo possível da interpretação, tá bom? Vamos lá. Seu pai matou sua mãe e homicídios não prescrevem nunca, então você precisa pensar direitinho nas suas opções. Se atirar nele, eu mato você. Ou você se entrega e vive para testemunhar contra o seu pai. Podemos dar um jeito de levá-lo sob custódia juntos e você pode lembrar a ele quem você é. Hyde, eu estou tentando salvar sua vida. Me deixa fazer isso. Ok. Então agora, eu vou tentar fazer essa cena sem muita interpretação. Uma pessoa que não tem muito estudo da interpretação, certamente ela vai ler um texto sem saber como dizer essas palavras, exatamente como elas estão sendo ditas ali. Então vou tentar simular para vocês o que seria uma pessoa que não tem nenhuma experiência na interpretação, sincronizando, fazendo as pausas nas horas certas, como teria que ser, só que com uma interpretação não muito boa, tá? Seu pai matou sua mãe e homicídios não prescrevem nunca, então você precisa pensar direitinho nas suas opções agora. Se atirar nele, eu mato você. Ou você se entrega e vive para testemunhar contra o seu pai. Podemos dar um jeito de levá-lo sob custódia juntos e você pode lembrar a ele quem você é. Hyde, eu estou tentando salvar sua vida. Me deixa fazer isso. Vocês devem ter sentido uma diferença na intensidade da cena. O quanto a voz se aperta quando você precisa ter tensão. A gente precisa dublar isso daqui da personagem. Essas expressões a gente tem que estar muito de olho ali para que a voz acompanhe exatamente a forma com que aquela face está se expressando. Então agora, depois de vocês verem essas duas possibilidades, deu para vocês sentirem quão importante é a atuação verdadeira de um dublador. O quão é fundamental que um dublador seja um ator experiente, técnico e que consiga ao mesmo tempo pensar em toda essa questão da sincronização, olhar para um texto, olhar para uma cena, ouvir ela em inglês e não se influenciar por nada disso. E ao mesmo tempo empregar o máximo possível da interpretação daquele filme original. Bom, então se vocês gostaram disso e ficaram interessados, então entre em contato com a gente pelo Instagram. A gente consegue te responder rapidamente. Galvão Studios no Instagram. E se vocês também quiserem entrar no nosso site, também a gente tem o site do nosso Galvão Studios. E a gente pode dar todas as informações necessárias para, se você quiser marcar para fazer uma aula online, uma aula experimental, é só entrar em contato. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, Mara Cedro. Obrigado à TV Aberta São Paulo. Amigos, amigas, você quer mudar a sua história de vida? Seja um representante comercial, seja um parceiro, um consultor da Belsol. No mundo inteiro, esse mercado da energia solar é algo assim incrível, fantástico. E no Brasil cresce a cada minuto. Ligue para 11 947 10 0015 na nossa produção ou 91 98 80 69 086 ou 11 93051 2209. Vamos preservar o meio ambiente usando energia de forma inteligente. Belsol pode te ajudar. Com energia sustentável podes confiar. Com produtos de qualidade, economia de verdade. Belsol, energia do presente chegou pra ficar e te capacitar. Belsol. Estamos recebendo a professora Zélia de Oliveira. Ela é professora para deficiente visual. Ela dá aula de Braille. Olha, uma matéria incrível, gente. Confiram. Olá, Mara Cedro. Boa tarde. Meu nome é Zélia Oliveira. Eu sou professora de Braille do município de Embu das Artes. Hoje eu vou falar um pouquinho da história do sistema Braille, como surgiu e a atualidade, como é desenvolvido e como é feito o trabalho com o deficiente visual na sala de aula do município de Embu das Artes, como está acontecendo o ensino remoto nesse período de pandemia. Então vamos lá com um pouquinho da história do Braille. Ele foi baseado num código fonético criado por um capitão de artilharia do Exército, de Luís XIII, a fim de possibilitar a leitura de mensagens sem nenhuma luz. Como surgiu o método Braille? O caçula da família,
Braille estava brincando na oficina de seu pai quando o instrumento atingiu seu olho, causando grave hemorragia. Alguns meses mais tarde, a infecção atingiu o outro olho e deixou Luiz, com apenas 5 anos, totalmente cego. E aos 16 anos, ele apresentou o método em relevo, usando 6 pontos para escrever cada letra, tal como é usado ainda hoje. Como são os direitos do deficiente visual na sala de aula? Com base no Decreto-Lei 7.611/2011, a educação especial ela deve garantir os serviços de apoio especializado, voltada a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização. Na escola do município de Embu das Artes, esse direito é garantido ao estudante. E com o estudante de deficiência visual, é a mesma coisa. Eles frequentam as salas de aula como qualquer outro estudante. E ao invés do lápis, é ofertada a máquina Perkins. E para o caderno, são utilizadas folhas sulfite com gramatura 120, que permitem a escrita em relevo. Essas folhas são encadernadas com espiral na forma horizontal, que permite ao estudante colocar ele próprio as folhas na máquina Perkins. São utilizados um caderno para cada matéria. E para o estudante com deficiência visual, é necessário, na sala de aula, a permanência de uma estagiária. Ela vai atuar como ledora do estudante, já que é inviável ao professor regente ministrar o seu conteúdo programático e ainda também atuar como ledor para o deficiente visual. E com relação à alfabetização do deficiente visual, acontece da mesma forma que os estudantes videntes. Inicia-se pela memorização do alfabeto Braille e formação de palavras curtas. A leitura é feita através do tato. A alfabetização é uma etapa percorrida por todas as crianças em idade escolar, sejam elas videntes ou não. Os métodos utilizados podem ser os mesmos, mas são feitas adaptações necessárias para as crianças cegas. A criança vidente, quando ela vem para a escola, ela já está de algum modo inserida no mundo letrado, porque desde muito cedo ela tem contato visual com a leitura e a escrita, o que é um facilitador para o processo de alfabetização. Imitando os adultos, a criança ela revela já o desejo inconsciente de escrever por meio da produção de rabiscos ou desenhos, se apropriando conscientemente do sistema representativo da escrita, já com vasta bagagem de saberes e conhecimentos. Como é feita a alfabetização das crianças cegas? Não tem padrão de referência para a alfabetização. A criança chega na escola com a bagagem de conhecimentos adquiridos naturalmente no meio que vive. Ela não tem a visão como padrão de referência para a alfabetização. E com a criança cega, não tem a naturalidade de imitar o ato de escrever do vidente. Ela tem certa desvantagem no momento de alfabetização, porque na residência os pais trabalham lúdico, lateralidade, eles conseguem imitar alguma pedagogia no sentido de frente, lados, alimentação, cheiro, o que está comendo. Então são várias atitudes que dentro de casa a mãe pode estar exercendo com a criança, está ofertando, está ensinando a usar o talher, está orientando a usar o toalete, e ao vestir, ao calçar um tênis, amarrar o tênis. Então tudo isso é um processo de alfabetização para o cego. Quando ele vem para a escola, ele necessita de muito contato físico no início da alfabetização. E a leitura ele é realizada pelo tato.
Então, na escola são necessárias mais estimulação para possibilitar o desenvolvimento cognitivo e físico do estudante. Não existe um método eficaz para alfabetizar crianças cegas. O educador ele pode usar o que achar mais apropriado, considerando o estilo perceptivo do aluno. Como está sendo o ensino remoto nas escolas do Embu das Artes? Está acontecendo através do Classroom, da mesma forma que está acontecendo para os estudantes videntes. Os professores encaminham as atividades através do e-mail e para o celular. E o deficiente visual, ele tem um recurso de acessibilidade DOSVox, que DOSVox é um sistema destinado a auxiliar o deficiente visual a fazer o uso do computador. Então, para ele fica fácil a alfabetização, né? Fica fácil o conteúdo, assimilar o conteúdo e desenvolver o conteúdo. Depois de tudo isso pronto, ele volta para a pasta da Classroom, para o professor corrigir, conferir, né? Está tudo certinho. No caso do estudante em processo de alfabetização, o professor regente, o que ele faz? Ele encaminha para mim o conteúdo programático. Eu faço as adaptações necessárias e encaminho de volta para a família, desenvolver com o estudante. Feito isso, esse conteúdo retorna para mim. Eu faço novamente as adequações e encaminho para o Classroom, para o professor regente. Partindo do princípio, considerando o estilo perceptivo da criança, eu tive uma experiência com um estudante que no início da alfabetização, ele recusava qualquer proximidade. Foi então que percebi que ele gostava muito de música. Esse estudante é da escola Hamilton Suga Galego, uma escola maravilhosa do Embu das Artes. Todas são, mas essa ela é fantástica, porque o Carlos, eu tive que entender o Carlos, que conhecer o Carlos, e a gente começou a ter esse acesso, esse contato através da biblioteca da escola, que é fantástica também. É muito rica a biblioteca da escola Hamilton Suga Galego. E foi isso que me norteou, com todo o ensinamento Braille para esse estudante. Então, através da biblioteca, eu utilizei vários CDs de histórias cantadas, pesquisei cantores de músicas infantis e apresentava. Era o recurso que eu tinha para trazer o estudante para mim. E quando eu senti que ele estava completamente envolvido, eu comecei a negociar. Então eu dizia, primeiro o dever, depois o lazer. E dessa forma eu consegui iniciar a alfabetização em Braille com o estudante. Então a partir daí, a família conseguiu um local para ele desenvolver esse estilo musical, que ele já manifestou esse estilo musical na iniciação da alfabetização Braille, porque tudo que tinha barulho chamava atenção. Então, eu não tive como inserir o Braille na primeira etapa. Então, foi desenvolvendo essa parte lúdica, foi desenvolvendo toda essa estrutura de acolhimento que eu consegui chegar na máquina Perkins Braille, que era muito rejeitada por estudante no início. O nome deste estudante é Carlos, e ele fez um vídeo, ele tem vários vídeos, mas eu escolhi este porque foi feito na escola, num sábado de acolhimento à comunidade, num sábado letivo que nós estávamos. Então ele foi ofertado vários trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, e eu apresentei o Carlos para a comunidade. Então eu tenho muito orgulho de falar disso, porque hoje esse menino está maravilhoso, ele já está todo inserido no contexto do mundo dele, do mundo Braille. Eu consegui com isso uma meta, né? Porque todo
professor tem uma meta, conseguir trazer o estudante para si, para passar um pouco e também aprender com ele. Então eu aprendo todos os dias com o Carlos. Então eu tenho que agradecer essa oportunidade de poder estar falando isso. E eu quero te agradecer também. Muito obrigado, Mara Cedro, muito obrigada pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho desse mundo braille. Então eu costumo dizer que a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração. E é um prazer para mim trabalhar com esse público. Todo dia eu ensino e todo dia eu aprendo. E com isso eu vou acabar nossa entrevista novamente te agradecendo. Muito obrigada, Mara Cedro, pela oportunidade. Fique com Deus.